Na Prever FM, você começa o dia bem informado. E hoje, o que nós temos hoje? Hoje nós temos, excepcionalmente, nós temos sempre o quadro Mexa-se com Saúde com o Dr. Rodrigo Gibim, às segundas-feiras. Mas ontem nós dedicamos a nossa manhã ao deputado João Cury, então nós mudamos para essa terça-feira. E hoje o assunto são as dietas da moda. Dr. Rodrigo Gibim, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Essa camisa aí do São Paulo e tudo mais. Ele nem veio direto do jogo. Ele nem veio direto. É com a gente. Exato. É com a gente. Tudo bem, doutor? Tudo jóia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen. Bom dia aos ouvintes que aproveitaram o carnaval, ainda estão aproveitando o carnaval, mas sempre lembrando de cuidar da saúde, cuidar de uma alimentação saudável. Então vai nosso recado em meio ao carnaval, né? Não tenha dúvida. E é impressionante como o modismo dita a vida de muitas pessoas, né? Isso já faz parte da tradição, da cultura, não só do Brasil, da cultura do ser humano, né? E nós temos inúmeras dietas, né, que algumas pessoas levam a sério, algumas fazem mal à saúde consideravelmente, enfim. E essas dietas fazem parte do nosso dia a dia e paga-se o preço em segui-las ou não, né, doutor? Com certeza. Assim como você colocou muito bem, né? O nome já fala, né, em dietas da moda, quer dizer que talvez seja algo muitas vezes não tão fundamentado ou não tão durável, né? Eu acho que num propósito de resultado, eventualmente, por exemplo, um emagrecimento rápido, uma perda de peso em balança, né? Ou algum controle específico, a gente pode esmiuçar um pouquinho isso mais a fundo, pode haver algum propósito, né? Afinal, ela foi descrita ou definida por alguém para esse propósito. Mas eu acho que o que norteia o princípio de uma alimentação saudável, né? Não vou chamar nem de dieta para não ter esse nome implícito, eu não vejo dessa forma, o nutricionista não vê dessa forma, né? A dieta seria o seu padrão alimentar, não necessariamente algo restritivo, como remete algumas pessoas. Mas vamos falar então de alimentação, é que ela contemple as suas reais necessidades para o seu dia a dia, né? Então, como a gente puxa sempre para a ideia do exercício físico, ela teria que atender a sua demanda de treinamento, mais a sua demanda para suas atividades de vida diária, mais as suas demandas de saúde, né? Então, se eu faço algo que privilegia ou que privilegia algum determinado tipo de nutriente ou que criminaliza ou dificulta demais o acesso a um outro determinado tipo de nutriente, isso não pode ser considerado algo durável, né? Perdurável por muito tempo. Então, de uma maneira grosseira, a ideia da montagem de um padrão alimentar, ela vai estar dividida em macronutrientes, né, que são os nutrientes principais que compõem nossa dieta, que vamos grosseiramente dividir em carboidratos, né, açúcares, massas, enfim, esse tipo de coisa, proteínas, né, principalmente as proteínas de fonte animal, caso quem não tenha a restrição de um veganismo, ou enfim, alguma limitação à proteína de origem animal, e as fontes de gordura, né? E isso teria que ser distribuído homogeneamente, mas prioritariamente uma carga maior de carboidrato, para atender a maior parte das pessoas, seguido depois pela fonte de proteína e, por último, gordura como fonte de nutriente nessa montagem global. Esses macronutrientes, eles não contemplam as nossas reais necessidades no processo de saúde e doença, né? A gente precisa de micronutrientes, né? Precisa de sais, de elementos químicos, enfim, de fitoesteróis, né? De outros tipos de nutrientes que vão ter em frutas, verduras, legumes, que como que eu posso dizer? Teriam que ser melhor selecionados para fornecer para a gente algumas possibilidades de reações químicas que controlam, por exemplo, a oxidação,
que está diretamente relacionado ao envelhecimento. Entendi. Então, qualidade da pele, né? Digestibilidade, microbiota intestinal, né? As bactérias que a gente tem no nosso intestino. Então, dietas privativas, que assim, eu não como carboidrato, né? Uma das dietas da moda, que é a very low carb, né? Quer dizer, a pessoa se priva quase que total de carboidrato. Ela vai ter um papel no emagrecimento. Esse emagrecimento não é altamente sustentável, porque ele tende a fazer uma desidratação do músculo, né? A nossa reserva energética muscular, né? Que é chamada de glicogênio, ele é um açúcar que fica lá dentro do músculo e ele puxa muita água para dentro do músculo. Então, essa perda aparente de peso na balança, basicamente é desidratação muscular. Assim que a pessoa voltar a comer carboidrato, ela vai ganhar aquele peso, entre aspas, perdido. Entendi. Né? Quando ela é muito sustentada e por algum motivo a pessoa consegue se manter naquele padrão alimentar, isso vai sendo efetivamente relacionado a um consumo maior de gordura e acaba tendo um emagrecimento às custas de gordura também. Mas isso tem que ser muito bem intitulado, a ponto de manter a energia por exercício físico e que essa energia por exercício físico também não suprima a energia para os processos vitais dessa pessoa, para os processos fisiológicos dessa pessoa. Quer dizer, a coisa não é tão simples como as pessoas imaginam, né? De repente, um amigo, uma rede social, um influencer, um youtuber, né, mostrou lá, pô, olha, eu perdi tantos quilos porque eu fiz a dieta do, sei lá o quê, da lua, do sol, das estrelas, né? E de repente ele mostra todo saradão lá e tudo mais. Só que não é assim, gente, né? Como o Dr. Gibim está dizendo, se você vai fazer uma dieta, você quer melhorar sua condição física, procure um profissional, procure um nutricionista, faça uma reeducação alimentar. Isso, né? perfeito, mas eu acho que essa é a ideia, que se ficar isso de gravado da nossa discussão é o fundamental. Eu acho que todo o processo de intervenção nutricional em uma pessoa tem que começar pela reeducação alimentar. Quer dizer, não adianta pensar, imaginar, enfim, de um físico a ser desejado, ou mesmo grandes intervenções de saúde às custas da dieta, se a pessoa não sabe comer, né? Se ela não tem um prato ali homogêneo, colorido, já se priva de algum nutriente. Então, a ideia é primeiro coma, né? Primeiro aprenda a comer, aprenda a montar um prato. E aí depois vamos passar para as estratégias, quantificações, se vai pesar ou se não vai pesar, né? Se vai porcionar, como vai distribuir essas porções ou não. E aí depois pensar eventualmente como correlacionar essa alimentação com o momento do exercício físico. O que eu preciso comer antes do exercício ou depois do exercício, ou na noite anterior ao exercício para ter uma melhor recuperação muscular. E depois, né, no progressivo dessa pirâmide, pensar eventualmente numa suplementação, no que eu vou tomar para completar a minha alimentação. É isso. Né? Na verdade, o que a gente vê, e isso é muito impulsionado também pela indústria do suplemento, que obviamente é um mercado muito rentável, muito lucrativo. Eu brinco, né? As pessoas não param para pensar nisso, mas o suplemento alimentar é uma das coisas que se auto-vende. Não precisa de propaganda. Não está na propaganda no horário nobre, não patrocina nada. Né? Há muito tempo, nada, há muito tempo, né? E é um mercado milionário. E aí, puxando agora também mais para o futebol, não sei se vocês viram, mas um dos braços agora de investimento do Neymar, na volta do Neymar para o Brasil, é o mercado fitness, né? É um braço de uma empresa de suplemento. Não tem lá tantas coisas, mas provavelmente agora com injeção de capital vai ter. Tem barrinhas de proteína, tem creatina, enfim, tem bebida proteica. Né? Quer dizer, imagina o quanto não se gira de dinheiro nesse tipo de mercado. Né? Então a ideia é que existe realmente uma persuasão a você comprar o suplemento com o propósito de ter o retorno estético, ou enfim, da hipertrofia muscular, ou do desempenho, em detrimento de você organizar seu padrão alimentar. E é tudo que tem que acontecer ao contrário, né? É o contrário. Até pelo nome do troço, né? É suplemento alimentar. Quer dizer, o suplemento, você suplementa algo que você não conseguiu atender. Né? Não substitui. É o mesmo caso. Há 7 anos eu deixei de comer a proteína animal. Não como carne, né?
Então eu não sou vegetariano, eu sou ovo-lacto vegetariano. Eu como ovos, tudo derivados do leite e tudo mais. Mas eu faço pelo menos uma vez por ano os exames para saber se eu estou em defasagem com alguma coisa. E eu me adaptei bem a isso. De ponto de repente, se tiver um churrasco no vizinho, eu ir para casa e fechar tudo porque eu não gosto nem do cheiro. Entendeu? É uma opção de vida, mas eu penso também na saúde. Lógico. Então eu como bastante ovos, eu tenho bastante oleaginosas, a lentilha síria que eu adoro, grão de bico. Eu procuro suprir dessa forma, para poder fazer dentro da minha realidade, um senhor de quase 65 anos, as minhas atividades físicas quando o joelho aguenta também, entendeu? Então, mas eu fiz exames, procurei um profissional para falar, olha, eu tenho uma mudança de vida que eu vou começar a partir... E eu faço um acompanhamento, tá? Que isso é fundamental. Não adianta eu sou amigo do Rodrigo, ele tem 6 milhões de seguidores nas redes sociais e ele come um determinado produto lá, ele se alimenta, é isso que fez com que ele se mantenha num corpo perfeito, eu vou seguir o que ele faz. Não. Cada pessoa, cada ser humano tem uma realidade. Perfeito. Né? Isso também, essa situação também nunca pode ser negligenciada, né? A gente está falando de um indivíduo único, né? Em tudo, no exercício, na intervenção nutricional, na intervenção em saúde, a gente tem que pensar naquela situação como uma unidade biológica, né? Uma individualidade biológica, que a resposta vai ser daquela pessoa, né? O fato é que, assim, uma dieta bem montada, né? Uma dieta com esses critérios mais ou menos que eu fiz ali por cima, né? Desculpem os nutricionistas, mas com essa distribuição de macronutrientes, de micronutrientes, essa coisa ponderada para manter os processos, ela atende, né, os objetivos de 80%, 90% da população que se dispõe a fazer, né, seguindo os cálculos nutricionais, seguindo isso. Então, uma dieta padrão vai atender efetivamente boa parte da população. Existem alguns limiares que têm melhores respostas com algumas outras situações, que, obviamente, a gente só vai saber essa resposta um teste. Claro. Né? Uma intervenção, teste. E essa intervenção, teste, tem que ser feita pelo profissional. Não dá para você fazer, achar, eu acho que vai dar o resultado. O achismo não entra. Agora, o que existe, às vezes, nessas também taxadas como dietas da moda, né? Eventualmente alguma resposta em saúde, isso também pode acontecer. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gente tem, por causa de um modelo religioso, a gente tem bastante estudos, por exemplo, com jejum intermitente, né? 16, 18, 24 horas de jejum, que é o Ramadã. Tá? Então, se a gente for pegar o padrão árabe no Ramadã, tem esse período grande de privação alimentar e no momento da alimentação não há lá grandes restrições do que se come, né? Então tem fonte de gordura, tem carboidrato, enfim. E aparentemente existe um bom controle metabólico dessas pessoas. Então controle no perfil lipídico, no perfil glicêmico, né, na hemoglobina glicada, alguns parâmetros de saúde são bons. Isso não quer dizer que é para todo mundo sair fazendo jejum como estratégia, mas eventualmente nos quadros mais refratários, que talvez tenha alguma refratariedade à medicação, pode ser pensado como estratégia, óbvio, se a pessoa tolerar esses períodos de jejum, né? Dietas cetogênicas, né? As dietas cetogênicas, elas são muito difíceis. Primeiro, são muito difíceis de serem efetivamente executadas. Tá? Ela chama cetogênica porque eu tenho que induzir, através desse padrão alimentar, um processo fisiológico que chama cetose, que é a eliminação de corpos cetônicos. É como se fosse aquele coma do diabetes, sabe? Que a pessoa tem aquele hálito esquisito e tal. Então, realmente, a pessoa que está fazendo cetogênica, ela fede. Na hora que ela fala com você, é um cheiro meio de álcool, meio esquisito. Tá? Que ela fica com toda a ideia de conversão metabólica dela na gordura. Então ela converte nesses corpos cetônicos que vão ser as fontes aí, os produtos finais das fontes de energia. Tá? Para eu atingir esse tipo de situação, teoricamente eu teria que fazer uma monitorização se eu estou batendo a cetose, não só pelo estigma, digamos assim, do cheiro. Mas tem essas fitinhas igual faz de glicemia na farmácia, que eu consigo ver se eu estou em cetose ou não, se eu estou batendo esse nível. E em termos de montagem da dieta,
para se atingir a cetogênese, na maioria das pessoas, eu preciso de 70% de fonte dos macronutrientes de gordura. Tá? Então, quando alguém chega para mim e fala assim, eu tô fazendo dieta cetogênica, eu falo, você não tá. Primeiro, confirmou se está em cetose? Não confirmei. Então eu falei, então o que você está fazendo? Você está fazendo uma dieta com restrição de carboidrato e está se permitindo a comer gordura e bacon. É isso que você está fazendo. Porque para fazer dieta cetogênica, vai ter um momento que não tem jeito de comer tanta gordura. Você vai ter que tomar um copo de azeite, basicamente. Não é fácil. Tá? Temporariamente, ela tem um papel no exercício físico, talvez tenha um papel no emagrecimento, mas ela é estudada em algumas situações de doença. Por exemplo, convulsão infantil. Aparentemente tem um bom resultado em convulsão infantil. Então tem alguns estudos mais pontuais, em alguns padrões de controles metabólicos nesse processo de saúde e doença, que talvez respaldem o uso de alguns modelos nutricionais. E esses modelos nutricionais, obviamente, vão ter que ser testados nesse público para ver também se essa individualidade biológica, né, permite o uso para ser um tratamento adjuvante ou um tratamento complementar daquela questão de saúde. Entendi. E falando da substituição, né? Digamos que tem muita gente que vai fazer dieta por conta própria e vê essas propagandas de shakes, por exemplo, que literalmente substitui uma refeição. Quais são os perigos ou é possível alguma doença se originar de alguma dieta não acompanhada, digamos assim? É muito difícil entender que aquele shake, já que tem um propósito de emagrecimento, vai atender toda a demanda do que atenderia uma nutrição, né? Uma refeição. Então, entender ele como um substituto de refeição, primeiro, é um tanto quanto complicado. A dinâmica mastigatória faz muito parte do processo. Então, só você trocar por coisas líquidas também é estranho, né? Porque toda a nossa manutenção da flora intestinal, do processo de digestibilidade, do trânsito intestinal, depende do ato mastigatório, né? Então, já começa que pode ter um desbalanço aí, né, nessa situação de talvez não ofertar os nutrientes necessários e não ter um ato importante que é a mastigação. O que eu vejo mais, Ellen, nessa questão dos shakes é que, assim, óbvio que ninguém vai conseguir ficar tomando um shakezinho pro resto da vida, né? E o que a gente tem que considerar, que aí entra a sabedoria do nutricionista nessas montagens de dieta, principalmente quando a gente está falando de emagrecimento, que é um controle do processo fome e saciedade, né? Sempre que a gente se priva muito de um nutriente, por exemplo, essas dietas very low carb, ou que tenha o shake, que já tende a ser também um low carb e tal, hormonalmente acontece uma desregulação que você fica com uma fissura em doce. E aí a pessoa vai perder tudo. Ela não vai se manter no processo, né? Então é muito mais inteligente nesse processo de montagem, para quem tem ali um consumo grande de carboidratos, de doces e tal, em vez de virar a chave de vez em quando, usar coisas com sabedoria, que talvez sejam calóricas, por exemplo, um chocolate 70, mas que tenha o cacau, que tem um belo efeito antioxidante, que pode ser um adjuvante em outros processos de saúde e que talvez amenize aquela compulsão por doce, o desejo do doce, que faça a pessoa acabar não se mantendo num processo a longo prazo de perda de peso, né? Nessas situações também, por exemplo, seria talvez mais interessante usar sim um suplemento alimentar, principalmente no emagrecimento, tá? Do que o shake, porque aí eu faria uma complementação, uma substituição eventualmente pontualmente de alguma estratégia, né? De algum momento da alimentação da pessoa no dia com uma fonte proteica. E eu complemento essa fonte proteica com os restantes do equivalente à nutrição de acordo com a necessidade daquela pessoa. Com aveia, com iogurte, com leite, uma porção de fruta, né? E a coisa fica muito mais bem ponderada. Então, existe a praticidade, né, desses shakes, dessas coisas. Está pronto lá, bate no liquidificador, acabou e acho que resolveram os problemas. Existe consultar o profissional qualificado, né? Que obviamente vai conseguir fazer uma intervenção ou uma ideia de
planejamento a longo prazo para ser mais sustentado, com resultado mais efetivo, sem sombra de dúvidas, com uma maneira, né, muito mais embasado, muito mais sólido. Agora são 7h27 e nós estamos aqui ao vivo nesta manhã de terça de carnaval com a presença do Dr. Rodrigo Gibim, médico do esporte, cirurgião vascular, falando a respeito de dieta da moda e tudo mais. Vamos fazer um intervalo, já voltamos. Entrevista. Agora são 7h28, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, nesta manhã de terça-feira de carnaval. Você pode, se você tiver acordado, né? Não você tá, pode, não tá com ressaca. Não está com ressaca e tudo mais, você pode inclusive interagir com a gente através das redes sociais, do WhatsApp 3440-1009. Hoje a gente está falando sobre dieta da moda, com o médico do esporte, cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gibim. Doutor, já aconteceu de aparecer no consultório uma pessoa que ela quer sair da dieta, ela viciou naquela dieta e ela percebe que para a prática esportiva que ela quer fazer, essa dieta prejudicou. E ela fala assim, eu não consigo, eu estou viciado nisso. Por exemplo, vamos emendar aqui, né? Uhum. Eu não vejo, mas a gente vê nas redes sociais a Graciane, Sim. do Big Brother, que diz que come 40 ovos por dia, né? É possível tudo isso? Eu assim, Márcio, nunca vi essa situação diretamente, mas já tivemos que conversar em comum acordo, que entender que talvez um rigor nutricional não fosse a melhor escolha para aquela paciente, tá? Em si. Eu vou dar o exemplo aqui, né? Obviamente sem citar nomes, mas era uma paciente jovem, por volta dos seus 30 anos, que teve uma preocupação, teve uma resposta muito boa com o processo de treinamento, com musculação, ela gostava de correr também, e resolveu ter alguns resultados a mais, né, do ponto de vista de resultado estético, de definição muscular. E, obviamente, a minha conduta sempre é essa de modulação entre dieta e treino, né, exprimir ali as melhores situações, e aí depois a gente vai pensando em algumas coisas mais complementares ali do ponto de vista de fitoterápicos, enfim. E ela continuou tendo uma ótima resposta quando teve a intervenção nutricional, tá? Ela tem um cargo eletivo aí bastante importante, e ela percebeu que o desempenho dela do trabalho piorou muito, né? Piorou muito, e ela se mantinha em terapia. E aí entra uma situação que me acendeu um alerta muito grande. Geralmente faz parte do inquérito, mas às vezes você, enfim, não vou falar negligenciar, mas talvez não dê a real ênfase para a pessoa ter o cenário de se expor nesse sentido de abrir o seu passado, né? Ela era uma paciente que tinha um histórico de distúrbio alimentar, de transtorno alimentar. No caso, ela tinha uma bulimia grave na infância. E óbvio que ela omitiu isso, né? Se ela não tivesse omitido, provavelmente não teria ido mais além nessa ideia de propor uma dieta mais rigorosa para ela chegar nos objetivos dela. E isso estava desencadeando uma espécie de um transtorno ansioso nela, diagnosticado pelo terapeuta, né? Já fez uma correlação direta com a dieta, porque tinha sido algo bastante relevante mesmo na adolescência dessa pessoa. Então, nessas situações, em quem tem já uma hipercobrança, quem tem o histórico, né, de bulimia, anorexia, alguma coisa desse tipo, a gente tem que ter uma cautela muito grande em propor modelos estéticos, porque provavelmente vai desencadear algum comportamento ansioso ou, enfim, que vai atrapalhar para a vida diária. Em termos de esporte, propriamente dito, o esporte não tem um esportista que não queira performar, tá? E a gente parte de um pressuposto que performance depende de combustível. Então, digamos assim, é ponderado para um esportista competitivo que o corpo não é o resultado corporal daquela dieta não é a primeira meta dele, o primeiro objetivo, é performar. E aí tá tudo muito bem conversado. Entendi. Volto no problema dessa questão estética, né? Quando a pessoa quer um gominho na barriga, quer isso e aquilo.
acha que vai ser um processo artificial às custas de medicação, e eu sempre esclareço que não é, né? Que sempre depende muito desse processo de escolha do exercício, né? Do modelo de exercício. Óbvio, da individualidade da pessoa, né? Na questão da distribuição de gordura e do aproveitamento dos nutrientes, mas com um papel fundamental da intervenção nutricional. E aí entra digamos assim, um perigo, né? Que é também desenvolver um novo transtorno alimentar, que a gente considera hoje em dia de ortorexia, né? Que é o excesso de preocupação em se comer direito. A pessoa que leva marmita para todo lado, apesar de não ser a vida dela a vida dela ser uma competidora, ser algum meio de rendimento através disso. O que a gente tem que ponderar? Todo transtorno alimentar, ele presume ansiedade e sofrimento, né? Então, se esse hábito de levar a marmita, a pessoa se sente bem, se sente saudável, ela está bem resolvida, ela não está se privando do convívio social, ela está harmônica com isso, né? Ela está em paz com isso, ok, não tem problema. Agora, se ela começa a se subjugar, deixar de ter os comportamentos habituais, deixar de socializar, de ter vida com a família, às vezes a gente também tem que intervir, né? Falar, esquece sua meta e viva a sua vida, né? A ideia é ser feliz dentro do propósito, mas metas mais flexíveis. Não dá para querer ter o que a gente vive impelido também pela essa moda da sociedade atual, é que as pessoas querem ter o corpo do bodybuilder, do fisiculturista, sem ser um bodybuilder, sem ser um fisiculturista. E é isso que não se entende. É isso que é difícil quer dizer, dá pra gente conduzir, fazer um cidadão comum que não seja fisiculturista ter um corpo de fisiculturista? Dá. Mas ele tem que treinar como um fisiculturista e comer como um fisiculturista. Então a minha contrapartida é sempre aquilo. Isso cabe na sua vida? Cabe na sua vida, eventualmente, ter períodos de 2 treinos no dia? Um treino de manhã, um treino à tarde, um treino de manhã, um treino à noite? Eventualmente, 3 treinos no dia? Cabe na sua vida comer marmita? Cabe na sua vida fazer ciclos nutricionais? Quer dizer, vai ter um período que vai ter um déficit calórico maior, vai ter um período que vai ter um superávit calórico maior. Por quê? Porque, eu reforço sempre, musculação, dentro do contexto esportivo, ela não é um esporte em si. Ela é um meio de treinamento. Musculação vai servir para um envelhecimento saudável, vai servir para o fisiculturista, para o jogador de vôlei, para o jogador de futebol, para o ciclista, para o corredor, para tudo. Mas, quando eu faço musculação, nesse ímpeto, nesse desejo de ter um resultado estético de hipertrofia muscular através de definição corporal, ou seja, além da hipertrofia muscular, baixo percentual de gordura, eu estou fazendo bodybuilding. Bodybuilding é o esporte. E bodybuilding quantifica a alimentação. E fim de papo. Entendeu? Então, ou flexibiliza a ideia, ou se entende que não vai ter um corpo de bodybuilder não sendo bodybuilder, ou não tendo um lifestyle compatível com, né, um estilo de vida compatível com um bodybuilder. E a gente comentou, né? Você comentou de quem corta o carboidrato, né? E quem corta o açúcar? Quem deixa de tomar refrigerante, deixa de comer doce, tudo que é açúcar, ele tira ali da sua alimentação diária. Então, se houver quer dizer, qualquer coisa é mais saudável que isso, né? Pode tirar, não tem problema nenhum, né? Geralmente, os exemplos que você deu são alimentos multiprocessados, que são facilmente substituíveis por outras coisas de muito melhor qualidade. Quando a gente fala de restrição de carboidrato, é aquele cara que para mesmo de comer carboidrato. Ele vai comer, sei lá, eventualmente algum legume para falar que tem alguma fonte de alguma coisa, mas que é muito pobre a fonte de carboidrato. E o grosseiro ali do padrão alimentar dele vai ser gordura e proteína, né? E aí não pondera essa questão de uma fruta, por exemplo, uma batata, alguma outra coisa mais, digamos, natural, não processada para dar esse padrão alimentar, né? Então, toda a retirada desses multiprocessados, de excesso de doce, de açúcar refinado, de refrigerante,
Então, isso só tem de melhorar a saúde do indivíduo, né? Aumentar a longevidade, isso é muito bem descrito e bem sabido. Então, quando eu falo de restrição de carboidrato, não é tirar as gostosuras, é tirar o macronutriente carboidrato. Né? Tirar o arroz, tirar a batata, tirar a massa, tirar o pão, tirar, né, tudo que tenha menos processamento do que esses alimentos mais industrializados. Né? Então, quando eles são substituíveis, principalmente de uma maneira quantificável, por outras fontes mais naturais e que vão te dar a carga de açúcares, né, que vão ser aproveitados pelo corpo, não tem problema nenhum, né? Muito pelo contrário, só vai se ganhar em mais saúde, em mais longevidade, em mais atenção até aos objetivos de manutenção do peso corporal. Doutor Rodrigo, as redes sociais, o mundo que nós vivemos, cobra muito. Cobra a sua estética, cobra o seu comportamento, cobra Se o seu... vende imagem hoje em dia, né? cobra o seu posicionamento político, né? Cobra o seu dia a dia, porque é uma janela para o mundo, desde que você queira abrir essa janela. E a maioria das pessoas sentem necessidade. Né? É o mesmo caso do ladrão. Ele não basta roubar, ele tem que ostentar que ele roubou. Né? Ele tem que mostrar a joia, tem que mostrar o carro, enfim, tudo isso acontece. Esse tipo de cobrança pelo corpo perfeito, porque as redes sociais, porque a atriz conseguiu emagrecer, ela está perfeita, a musa do a rainha da bateria, né? Ela chegou no corpo perfeito para poder desfilar os 4 dias, enfim, tudo isso mexe com o quê? Mexe com o nosso emocional. Com certeza. Eu não consigo, eu vou para a praia, mas eu não tiro a camiseta porque eu tenho uma barriga, eu tenho peitinho, eu vou na praia ou não vou. Eu vou, mas não vou tirar foto, enfim. Esse tipo de coisa, você precisa realmente, as pessoas precisam de um terapeuta, né? Com certeza. Que senão, como é que vai enfrentar tudo isso? E é isso que quando existe essa dificuldade de entender o grau de dedicação que se é necessário para chegar nesse corpo perfeito, né? Que acha que é só a simplificação, que é a restrição, ou que é o uso de alguma substância, enfim. Essa que teria que ser a conversa, né? Ó, vamos jogar claro aqui. Você precisa mais de uma terapia do que uma intervenção verdade. médica nessa Você situação. não está feliz, né? Exato. É o se encontrar consigo mesmo, com o que você se disponibiliza a fazer para a intervenção, para chegar não vamos falar nem um corpo ideal, mas talvez num peso ideal, na manutenção desse peso. Hoje, para a terapia da obesidade, no emagrecimento, a gente sabe que uma das coisas que mais funciona no pacote todo ali, né, eventualmente de uso de uma medicação, de um acompanhamento multiáreas ali, do médico, do nutricionista, né, e também do psicólogo, no intuito de uma terapia cognitivo-comportamental, quer dizer, mudar os vínculos com a comida, né, mudar a situação de autopercepção de saciedade, controlar esses atos compulsivos, ver o que seriam os gatilhos para esses atos compulsivos, né? Isso é fato. E mesmo nessa hipercobrança, né, relacionada às metas corporais ou às metas em performance esportiva, né, é muito difícil as pessoas muito competitivas entenderem que elas podem ser esportistas competitivos, elas podem fazer Brasil Ride, pode fazer as provas, né, loco-regionais ou até em nível nacional, mas se elas não forem efetivamente atletas, né, ou seja, não viverem para isso, é difícil de manter-se num padrão de treinabilidade ou desses ajustes nutricionais, de recuperação que são necessários para ter um altíssimo rendimento esportivo, né? Então, muitas vezes você precisa tentar puxar o freio também, mas é interessante que, embora seja uma coisa muito lógica vendo de fora, a pessoa fala, mas como me mandando para terapia? Né? Não se entende. Então, hoje ganhou um pouco mais de destaque, né, por conta da Simone na equipe dos Estados Unidos, né, que ficou toda essa ideia de saiu no meio da Olimpíada e tal, dessa hipercobrança do atleta, da relação do atleta-treinador, da relação do atleta com as autocobranças dele. Ficou algo muito mais que ganhou a atenção do público, né? Então, talvez exista um cenário, mas é um universo muito importante da participação na performance esportiva como um todo do psicólogo esportivo, né?
E no futebol, que já existe essa figura há muito tempo, não se pensava na demanda do atleta. Né? O psicólogo esportivo, por exemplo, na CBF, era para ser um troço motivacional, de manter a união da equipe, não era nessa... Né? Não era vem do outro lado. Individualmente. Vindo né? individualmente as demandas, às vezes as necessidades, né? Daquele ser em estresse que é o atleta, né? Então, a partir do momento que o sujeito não é um atleta, ele assume essas demandas, ele assume os problemas do atleta, né? Então, nessas situações das restrições, quando existe um desbalanço no volume do treinamento, na demanda que se precisa, né, de nutrientes para o treinamento e mais para esses processos fisiológicos habituais, existe uma classificação que a gente coloca o atleta, né? Que chama deficiência energética relativa no esporte. Quer dizer, começa a vir gargalos ali, vir calcanhares no estado de humor, não só na performance efetivamente, mas nas coisas de desempenho diário, até na saúde cardiovascular, descontrole da pressão arterial, irritabilidade, questões de crescimento e desenvolvimento em crianças e adolescentes, por não estar atendendo a demanda energética para aquela prática esportiva e os processos de saúde que está acontecendo naquele indivíduo, demanda de trabalho, enfim. Então, é algo que é muito dinâmico, por isso que precisa de acompanhamento, porque essas demandas são sazonais, então o cara pode ter uma demanda gigante de trabalho, um empresário, por exemplo, em um determinado período do ano, que isso precisa ser revisto. Entendi. Né? Se ele quer se manter naquela quantidade de treino. Né? Ou esses aumentos de volumes de treinamento, ou o atleta que aprende, ele entende que, por exemplo, diminuir o peso melhora a performance dele. Então ele dá uma burladinha na estratégia, porque ele quer competir mais leve. Isso nos esportes, por exemplo, gravitacionais acontece muito, na bike, na corrida. O cara deixa de seguir o padrão nutricional, começa a fazer pequenos ajustes ali para diminuir o peso, e como ele é altamente condicionado, ele vai conseguir, digamos assim, com o tanque meio cheio, manter uma performance muito parecida e talvez até temporariamente aumentar a performance por ter ficado mais leve, né? Mas essa conta vem com lesão, vem com falta de recuperação muscular, vem com fraturas por estresse, vem com fratura patológica, né? Então, a gente tinha um mini quadro dessa situação que já foi muito falado midiaticamente, enfim, mesmo na saúde, que era a tríade da mulher atleta, né? Entendi. A tríade da mulher atleta nada mais é isso, desse desbalanço entre a demanda do esporte com a oferta nutricional, com a oferta energética, e na saúde da mulher isso ficava muito fácil de palpar, né? Porque ela começava com distúrbio menstrual, né? Então menstruava muito menos do que o padrão regular dela, que é a oligomenorreia, ou parava de menstruar, que era a menorreia, junto com déficit nutricional calculável. Então, eu pego a paciente, faço um recordatório alimentar, vejo quanto que ela se alimenta, vejo qual a demanda mais ou menos do treino, vejo que ela está aquém, e junto com isso, a alteração da mineralização do osso, que pode ser uma apenia ou uma porose. Né? Então, que loucura, e isso é uma coisa enraizada. Às vezes você escuta no dia a dia, mulher que corre não menstrua, mulher que faz atividade física não menstrua. Não pode. Isso é um marcador crítico de disfunção endócrino-metabólica pelo exercício físico desencadeado por uma não atenção à demanda energética da mulher. Que loucura, hein? E hoje a gente sabe que também existe isso no homem. Então hoje o conceito é mais amplo. Não é só da HED, né, da deficiência energética relativa no esporte, a gente usa o nome em inglês, HED Syndrome, mas hoje a gente fala em tríade do atleta. Tá? Então um homem com essa hiperdemanda também, por exemplo, um triatleta que não atende a sua demanda energética, ele vai ter disfunção erétil, né? Então ele vai ter impotência sexual, fazendo esse paralelo com a ideia da oligomenorreia ou a menorreia na mulher, vai ter essa não atenção à demanda energética e possivelmente também a desmineralização do osso por diminuição dos hormônios anabólicos secundários a essa deficiência energética. Bom, são 7h47, a gente vai fazer o último intervalo, já, o finalzinho do nosso bate-papo com o Dr. Rodrigo Gibim, médico do esporte, cirurgião vascular, falando a respeito de dietas e todas as suas consequências. Já voltamos. Entrevista. Agora são 7h50, parte final, né? Finalzinho já do nosso primeiro jornal
desta terça-feira de carnaval com o Rodrigo Gibim aqui com a gente. Doutor Rodrigo, é muito comum, de repente, um atleta, vamos falar do futebol, ele sai do Brasil jovem, ele vai para a Europa e, de repente, ele não conseguiu aquele sucesso, aquela previsão de sucesso que todos faziam. Tem a contratação mais cara do futebol brasileiro, que é o Vitor Roque, contratado pelo Palmeiras, né? Um jovem de 20 anos que despontou na categoria de base do Cruzeiro, foi para o Atlético Paranaense e, de repente, foi contratado pelo Barcelona. No Barcelona não virou, foi para o time B, de repente foi emprestado para o Betis, da Espanha, também não teve aquela participação, aquele desempenho esperado, e o Palmeiras comprou. E muitos atletas, antigamente, falavam, olha, eu não me adaptei à comida, eu não me adaptei ao clima, eu não me adaptei ao idioma, enfim. E vem todo aquele desempenho esperado não aconteceu. Isso acontece também com as pessoas e as mudanças normais da vida? Eu acho hoje em dia muito difícil isso acontecer, ainda com um atleta alegar o padrão de alimentação local. Porque hoje o clube meio que individualiza as intervenções nutricionais, né? Principalmente nesse altíssimo rendimento, né? É o nutricionista do clube, ele come no clube. E é um investimento do clube, né? Eu acredito mais que são questões sociais mesmo, né? Questão de socialização. Entendi. Não é o que ele come para performar, é o que ele comeria na hora vaga. E aí talvez ele não tenha aquele momento de diversão com que ele teria com quem ele comeria aqui no Brasil. Eu acho que é mais isso, né? Mais esses outros vínculos com a alimentação que existem em termos de questões sociais, de questões pessoais, mesmo preferências, ou de vínculos, né? Vou em tal lugar comer tal coisa do que efetivamente nas questões de performance, né? Mas sim, eu acho que qualquer mudança, né? Mudança de estado, mudança desse padrão, se você tem esse grau de flexibilização e de vínculos, né, afetivos com a comida, isso pode intervir no seu desempenho de uma maneira geral. Mas vamos colocar naquela situação que eu falei no começo. Uma dieta bem montada, com essa distribuição dos macronutrientes, com essa questão de pensar nos micronutrientes, nos antioxidantes e tal. Onde, por exemplo, em território nacional que você não atingiria ou contemplaria uma dieta desse padrão? Não tem. Né? São pequenas variantes, né? Talvez de trocar algumas fontes que são passíveis de adaptação. E hoje é muito homogêneo o padrão alimentar no Brasil. Né? Fora do Brasil, talvez não tenha o arroz e o feijão como protocolar, mas tem a batata, enfim. Não é nada limitante para a performance, entende? Talvez seja mais nessa ideia de questões afetivas e sociais, pelo menos ao meu ver. Entendi. Bom, já no finalzinho mesmo agora, então você que acompanhou o nosso bate-papo aí desde o início, né? Eu acho que o que a gente tem que tirar de tudo isso é o seguinte: se você quer fazer quer ter alguma restrição alimentar, alguma coisa, procure um nutricionista, né? Faça uma avaliação, faça um check-up, né? Faça os seus exames para saber como é que está o seu organismo. É importante que você faça pelo menos uma vez por ano. E a gente comenta sempre isso aqui, né? Você sinta-se feliz. Se você está saudável, você não é um atleta. Vai fazer qualquer tipo de atividade que aquele atleta faça para você sentir como é que é. Mas nada querendo, olha, eu vou ser o próximo atleta do Brasil nas Olimpíadas. Nada disso. Seja feliz, e além né? disso, respeitar a sua individualidade, né? Porque às vezes alguém da família foi lá no nutricionista, tem um ritmo de vida completamente diferente do seu, e fala, eu vou imitar, vou fazer igual. E você é outro indivíduo, tem outra vida, sabe? Até porque todo o cálculo nutricional é pautado, né? É calculado baseado na composição corporal daquele indivíduo, né? Ah, não, mas ele tem mais ou menos a mesma altura que eu. Tudo bem, mas quanto tem ali de massa magra, massa gorda, enfim. Não, e de repente, sei lá, a sua prima que você está copiando a dieta, ela é esportista, ela pratica algum esporte e você não faz nada. Tem outra demanda de dia a dia, né? Não funciona. É um cálculo, né? Então, o que foi feito para um não serve para o outro. Não é reprodutível a esse nível, né? Isso sempre. Qual que foi seu comentário primeiro, Márcio? Que eu estava com alguma coisa também para completar.
do atleta, da adaptação? Não. Antes logo da Ellen falar dessa questão, talvez de procurar o profissional, bom, enfim. Eu acho que se vier aqui, eu acabo complementando. De você Tava querer, na ponta da língua aqui, querer mudar o seu comportamento, fazer os exames anuais, saber, se conhecer, né? Para de repente você falar, olha, eu não vou ser um atleta da seleção para de repente, né? É isso. Eu acho que tem 2 pontos importantes aqui na sua fala que me passaram pela cabeça que eu queria lembrar. Primeiro, esse retirar coisas da alimentação. Geralmente acaba sendo retirado o carboidrato, né? Existe um medo muito grande dos profissionais de saúde que lidam com performance, tal dessa carbofobia. A carbofobia, ela é um pé para o transtorno alimentar, para virar algum troço ansioso, alguma anorexia, bulimia ou culpabilidade com a alimentação. Entendi. O que a gente não quer é que a pessoa tenha culpabilidade de furar a dieta, enfim. Entenda só que os resultados vão ser proporcionais ao nível de dedicação. Se ela fura todo dia, não vai dar resultado. Nem fácil. Mas se ela tem os pequenos escapes, esses escapes até são tituláveis de acordo com a demanda que existe, né? E a outra situação é a presunção da necessidade, tá? Qual que eu quero chamar a atenção nisso? Então, como você deu o exemplo, assim, o cara é um ciclista, eu comecei a fazer a modalidade, e aí eu quero ter aquele resultado. Aí eu vi que para aquele cara, qual é o consumo de suplementos daquele cara? Aí o cara compra todos os suplementos daquele cara, entendeu? Bom, é o que eu brinco com os pacientes. Cafeína é um ótimo suplemento, muito bem estudado, em várias modalidades esportivas e tal. Por exemplo, pensando no ciclismo, melhora lá em milésimos de segundo o tempo de prova. Quer dizer, pro primeiro e pro terceiro lugar do pódio vai fazer diferença. Agora, pro cara que tá lá atrás, não vai fazer diferença nenhuma. Né? Então, mesma coisa com uma questão mais agressiva é a questão do esteroide anabolizante. Tá? O esteroide anabolizante, ele, no fisiculturismo, ele está incorporado. Agora, a pessoa tem um estilo de vida compatível com um fisiculturista para justificar o uso do esteroide anabolizante? Não, ela quer construir o físico do fisiculturista, então é sempre a presunção da necessidade do uso. Eu estou fazendo musculação, eu preciso usar para ter aquilo. Não, você precisa estar fazendo musculação, você precisa treinar como, comer como, e aí pensar se você tem condição de saúde, se é viável utilizar qualquer substância. Dr. Rodrigo Gibim, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Até a semana que vem. Obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.